Você é fracassado demais, Antônio. Se olha no espelho, você parece que parou no tempo, usa roupa de pedreiro o dia inteiro. O meu patrão, que é um belo de um doutor, ele sabe ser um homem de verdade, ele tem presença. Ela disse isso logo depois de passar aquele batom vermelho na boca. Parecia estar com pressa para sair de casa e mal olhava para mim enquanto falava. Eu fiquei ali, parado, debruçado no balcão da cozinha, tomando meu café e olhando para ela. A gente estava junto há 25 anos. Lutamos muito para construir essa casa. E do nada, por causa de um cara que usa roupa cara e fala bonito, eu agora era um fracassado para ela. Ela falou e depois me olhou de cima embaixo, como se estivesse julgando minha roupa, sabe? Isso me deu uma raiva. Parecia que eu tinha levado um soco. Mas eu não podia revidar, né? Eu percebi que para ela eu era um atraso. Eu não respondi ali, nem adiantava muito. Quando sua mulher ou seu marido perdem o respeito por você, você acha que adianta ficar gritando? Brigando? Então ela pegou a bolsa dela, virou as costas e saiu. Deixou só o rastro do perfume novo que eu nunca tinha sentido o cheiro. Então, me chamo Antônio. Tenho 49 anos e moro no ABC, Santo André. Sou um homem que fala pouco, muito focado em trabalhar, e gosto de investir o que ganho onde pouca gente vê. Nesses últimos anos, acabei investindo em uns imóveis que minha esposa nem sabe, porque eu percebi que ela andava meio estranha em algumas atitudes. Mas naquela noite, quando ela falou do chefe dela daquele jeito, eu quase abri a boca e falei demais antes da hora. E se eu te falar que fui na clínica no outro dia para acertar umas contas, você acredita? Antes de te contar o que eu fiz lá, faz um favor para mim. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Ou se puder, me conta se você teria paciência de esperar a hora certa para reagir depois de ouvir sua mulher falar isso. Eu leio todos os comentários e até respondo alguns quando dá tempo. Depois que ela bateu a porta e saiu, o silêncio que ficou na casa era pesado. Eu fiquei ali na cozinha, escutando o barulho do salto dela estalando no piso lá fora. Logo em seguida, ouvi o motor do carro ligando. Aquele carro ali, só para constar, eu ajudei a pagar mais da metade, mas ela vivia dizendo para todo mundo que comprou com o próprio esforço. Ela deu a partida e arrancou cantando pneu na rua. Estava com muita pressa para não perder o compromisso que ela jurava ser só um alinhamento da clínica. Sabe, muitos homens no meu lugar teriam quebrado a casa inteira. Teriam ido atrás, feito escândalo na rua, xingado. Eu não fiz nada disso. Eu terminei meu café, que já estava até meio frio, com aquele gosto amargo descendo pela garganta. Fui até a pia, lavei a caneca com toda a paciência do mundo, sequei no pano de prato e guardei no armário. A vida me ensinou que quem grita primeiro perde a razão. Eu sempre fui um cara de manter a calma, de pensar com a cabeça fria. Dar o show que ela queria ver seria assumir o papel de descontrolado. Eu sou dono de uma empreiteira aqui na região. É um negócio que eu levantei do zero, com muito calo na mão. Comecei lá atrás como ajudante, carregando cimento debaixo de sol quente. A Eliane acompanhou tudo isso. Ela esquentava a marmita para mim, ajudava a esfregar a calça suja de barro no tanque quando a gente ainda morava de aluguel num quartinho de fundos. Nós construímos a vida assim, um tijolo de cada vez. Hoje eu coordeno várias equipes, pego obras grandes aqui no ABC e até no interior de São Paulo. Tiro um dinheiro que nunca imaginei ganhar na vida. Só que eu continuo sendo o mesmo Antônio de sempre. Gosto da minha calça jeans batida, da minha bota de trabalho. Se eu vou para a obra, eu vou vestido para trabalhar, não para desfilar. O problema é que a Eliane mudou. Faz uns bons anos que ela arrumou esse trabalho nessa clínica de estética num bairro nobre. Ela queria ter a independência dela, voltar a ver gente, e eu achei muito justo. Só que o ambiente engoliu a cabeça dela. A clínica atende um pessoal da alta roda, e o dono, o tal Dr. Henrique, é um cirurgião plástico que adora mostrar o que tem. O sujeito anda num Porsche que vale uma fortuna, usa uns relógios que compram terreno e só fala naquele tom de quem se acha superior. A Eliane foi subindo de cargo, virou gerente. E de repente, ela começou a ter vergonha de mim.
vergonha da nossa vida. Eu percebi isso no dia a dia. Lembro de uma tarde que estava chovendo muito forte e eu passei para buscar ela de caminhonete. É um carro excelente, traçado, muito bom, mas é meu carro de obra. Tem terra, tem marca de trabalho. Eu parei na porta da clínica e ela entrou correndo, com uma cara de ódio. Olhou para mim e soltou: Antônio, pelo amor de Deus, da próxima vez você para na rua de trás. O Dr. Henrique estava ali na recepção. Que vergonha esse carro sujo na porta. Aquilo ali foi como levar uma facada. O homem sai de casa para trabalhar, sustenta a casa, e a esposa tem vergonha do pó do suor dele. Eu engoli seco naquele dia e não falei nada, mas os meus olhos se abriram. Depois disso, a ladeira foi abaixo. O celular dela passou a ter senha até para acender a tela. Ela não desgrudava do aparelho nem para ir na cozinha beber água. As roupas mudaram, as críticas também. A gente saía para comer num lugar simples e ela reclamava, dizendo que o patrão só levava a equipe em restaurante fino. A régua dela agora era o tal do Henrique. Era Henrique de manhã, de tarde e de noite. O fundo do poço do respeito dela por mim foi na festa de fim de ano da clínica. Eu coloquei uma camisa nova, tentei me arrumar para agradar. Quando o doutor veio falar com a gente, ele apertou minha mão, sentiu a aspereza da minha pele e deu um sorrisinho de lado. Ele olhou para Eliane, na minha frente, e soltou uma piadinha. Eliane, seu marido tem mão de quem põe a massa na parede mesmo. Qualquer dia chamo ele para tapar uma infiltração lá no teto da minha cobertura. E o que a minha esposa fez? Ela riu. Ela achou graça da humilhação. No caminho de volta para casa, o silêncio dentro do carro me disse tudo. A mulher que sentava do meu lado não era mais a minha parceira. Era uma estranha deslumbrada. Foi por causa de tudo isso que eu parei de falar da minha vida financeira para ela. A minha empreiteira fechou contratos enormes de uns tempos para cá. Entrou um volume de dinheiro limpo que eu nem sonhava em ter. Eu paguei meus impostos e abri uma holding, uma empresa só de investimentos, orientado pelo meu contador. Comecei a comprar galpão industrial abandonado, reformar com o meu pessoal e alugar. Fui fazendo meu pé de meia calado. Se eu contasse para ela, ela ia torrar tudo para tentar acompanhar o padrão das amigas da clínica e do patrãozinho dela. Até que, alguns meses atrás, surgiu uma oportunidade daquelas que não bate duas vezes na porta. Um conhecido muito antigo precisava fazer dinheiro urgente para sair do país. Ele era dono de um prédio comercial maravilhoso, bem localizado, de esquina. Ele me ofereceu por um preço irresistível, mas exigiu que o pagamento fosse à vista. Como eu tinha o dinheiro em caixa na holding, não pensei duas vezes. Assinei a papelada, transferi o valor, tudo na maior discrição. Quando o advogado me passou a pasta com os contratos de quem alugava as salas do prédio, eu precisei me encostar na mesa dele. Eu não acreditava no que estava escrito ali. A clínica de estética. O castelo do famoso Dr. Henrique. Era o andar inteiro do meu novo prédio. Aquele chão agora era propriedade do marido que ela tinha vergonha de mostrar. E a situação ficou ainda melhor. Quando meu contador puxou a ficha para organizar os recebimentos, adivinha só? O tal doutor bem-sucedido, que usava terno europeu e andava de Porsche, estava devendo 4 meses de aluguel. Tinha multa de condomínio atrasada. O cara estava atolado até o pescoço. Era um rei de fachada, vivendo de rolar dívida no banco para manter as fotos bonitas na internet, enquanto os bastidores estavam desmoronando. Eu guardei essa informação. Fechei a boca e deixei o tempo passar. Eu vi a Eliane chegar em casa se achando a dona do mundo por trabalhar lá, endeusando um homem que, na prática, devia dinheiro para mim. O advogado sugeriu entrar com ordem de despejo na mesma semana, mas eu falei: não, segura, deixa a dívida acumular, eu aviso a hora certa. E a hora certa chegou justamente na noite em que ela virou as costas para mim na cozinha. Depois que eu lavei a caneca de café, eu andei até o escritório que tenho nos fundos da casa. Tranquei a porta por dentro, abri o cofre e tirei de lá minha pasta preta. Dentro dela estavam os documentos do prédio. E bem ali, por cima de tudo, a notificação de cobrança e quebra de contrato do doutor, redigida e revisada.
Só faltava minha assinatura. Peguei a caneta, assinei com calma e guardei na pasta. Aquela noite eu não dormi. Fiquei sentado na poltrona do escritório, no escuro. A rua estava deserta. O relógio batia meia-noite, 1, 2 da manhã, e nada dela chegar. É nessas horas que o homem repensa a vida inteira. Dói você ver a pessoa que dividia a marmita com você nos tempos difíceis se perder por tão pouco. Vender o respeito do casamento por causa da ilusão do dinheiro dos outros. Quase 4 da manhã, o barulho do motor acordou a rua. O portão eletrônico abriu. Ela entrou tentando não fazer muito barulho. Ouvi os passos dela pelo corredor. Ela foi direto para o banheiro ligar o chuveiro. Queria tirar o cheiro da rua, tirar as provas da noite do corpo. Ela nem se preocupou em abrir a porta do quarto para ver se eu estava dormindo ou se eu estava acordado. Eu continuei no escuro. Logo depois da água desligar, ela deitou e apagou. Assim que o dia começou a clarear, eu tomei um banho frio para despertar. Fiz minha barba com cuidado. Quando fui abrir o armário para me vestir, eu tomei uma decisão. Eu podia ir para lá vestido como um milionário, botar terno, mostrar que eu tenho dinheiro. Mas não. Eu peguei a minha calça jeans mais velha, aquela que tem uma marca de tinta branca perto do bolso. Peguei a mesma caminhonete, vesti uma camisa polo azul comum e calcei a mesma bota suja de poeira. Eu queria ir para lá parecendo exatamente o pedreiro fracassado que ela descreveu. Peguei a pasta preta e joguei no banco do carona. Fui dirigindo para o bairro da clínica com uma paz de espírito que eu nunca tinha sentido. Era como se um peso tivesse saído das minhas costas. Eu não estava com raiva, não estava indo lá para bater boca ou implorar por amor. Eu estava indo a negócios. Cheguei na frente da clínica. Era cedo, bem antes do horário de abrirem as portas. O estacionamento na frente estava vazio, com exceção de uma vaga. A vaga principal, colada na porta de entrada, com uma plaquinha fixada no chão. Exclusivo Dr. Henrique. Eu dei seta, manobrei e estacionei a minha caminhonete exatamente ali. Ocupei a vaga inteira. Desliguei o motor, abaixei um pouco o vidro e fiquei aguardando. Uns 40 minutos se passaram. Umas funcionárias chegaram a pé, e então o carro da Eliane apontou na rua. Ela estacionou do outro lado, desceu de óculos escuros. Tava com a cara amassada, com a mesma roupa de ontem. Ela passou direto para dentro da clínica, sem nem perceber o meu carro parado a poucos metros dela. A cabeça dela devia estar longe. Mais uns minutos se passaram e eu ouvi o ronco do motor. O Porsche preto virou a esquina em alta velocidade. O tal do Henrique vinha se achando o dono da cidade. Quando ele fez a manobra para embicar o carro na vaga dele, ele teve que frear com tudo, senão ia bater na minha caminhonete. Eu vi o rosto dele pelo vidro. O cara bateu as 2 mãos no volante, impaciente. Deu uma buzina curta. Eu continuei parado. Ele buzinou de novo, daquele jeito ignorante. Aí eu respirei fundo. Peguei a pasta de couro preta no banco. Abri a porta da caminhonete e desci devagar. O doutor abaixou o vidro do Porsche com a cara vermelha de raiva, já abrindo a boca para me xingar de tudo que é nome. Só que quando ele bateu o olho e me reconheceu, a arrogância dele deu lugar a uma confusão. Ele achou que eu estava ali para fazer showzinho. Achou que o marido traído, o pedreiro bobo, tinha ido lá tirar satisfação. Ele pensou que estava com toda a situação controlada. Fechei a porta da caminhonete, coloquei a pasta debaixo do braço e comecei a caminhar devagar em direção à entrada de vidro, mantendo meu olho grudado no dele. Ele não pensou 2 vezes, desligou o Porsche no meio da rua mesmo e desceu bufando para vir atrás de mim e me impedir de entrar. O que o Dr. Henrique não sabia era que o jogo tinha virado. E muito menos a Eliane, que eu já conseguia ver lá dentro pelo vidro, rindo com o pessoal da recepção, sem fazer a menor ideia do que estava prestes a acontecer. O Henrique bateu a porta do Porsche e veio caminhando rápido na minha direção. Ele estava de terno escuro, gravata bem alinhada, mas o rosto dele estava vermelho de raiva. Ele parou bem na frente da caminhonete, apontando o dedo na direção do meu para-brisa. "Você é cego? Não tá vendo a placa fixada aí no chão com o meu nome? Tira esse lixo daqui agora. Eu tenho paciente da alta sociedade esperando para entrar na clínica e não posso ficar perdendo tempo com você." Eu abri a porta do meu carro, desci e encostei na lataria. Cruzei os braços. Eu não levantei a voz em momento nenhum. A vaga estava vazia, Henrique. Eu cheguei mais cedo.
E pelo que eu entendo das regras da prefeitura, do portão da sua clínica para fora, a rua é pública. Quem chega primeiro estaciona. Ele deu um passo para frente, estufando o peito, achando que ia me botar medo no grito. Pública é a esquina lá de baixo. Aqui é a frente do meu negócio. Ou você tira essa caminhonete velha por bem, ou eu ligo pro guincho agora mesmo e mando rebocar. Ele meteu a mão no bolso do paletó e puxou o celular, como quem ia ligar para a polícia ali mesmo. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, a porta de vidro da recepção abriu. A Eliane saiu na calçada quase correndo. Ela devia estar lá dentro, viu a movimentação pela janela e resolveu sair. Ela estava usando a mesma roupa do dia anterior, o mesmo vestido colado, o salto. Ela não tinha passado em casa para trocar de roupa. Quando ela chegou mais perto e viu que era eu, encostado no carro, com calça de trabalho e bota suja, ela parou de andar. O rosto dela ficou branco. Ela não me deu bom dia, já chegou puxando meu braço. Antônio, pelo amor de Deus, o que você está fazendo parado aqui? Você não tem obra para ir trabalhar, não? Entra nesse carro e some daqui. Eu vim resolver um problema, Eliane. Vim trazer uns papéis e tentar conversar. Ela balançou a cabeça sem querer escutar. Papéis? Que papéis? Você não tem documento nenhum para entregar aqui, Antônio. Você está querendo destruir o meu trabalho? Olha sua roupa, suja de poeira. Olha esse carro bloqueando a vaga do doutor. Você está me matando de vergonha na frente dele. Vai para sua obra e me esquece. O Henrique ficou me olhando de cima a baixo, ajeitando a manga da camisa dele. Eliane, esse sujeito aí é o seu marido? Ela soltou o meu braço e abaixou a cabeça na hora. É, doutor. Eu peço 1000 desculpas por isso. Ele não devia estar aqui na frente atrapalhando. Eu vou mandar ele ir embora. Pois mande, e seja rápida. Se ele não tirar essa lata velha da minha vaga em 1 minuto, eu vou ligar para a viatura. Não quero esse tipo de gente fazendo escândalo na porta da minha clínica. O Henrique guardou o celular no bolso, virou as costas para nós dois e caminhou de volta para a porta de vidro. A Eliane continuou segurando a manga da minha camisa. Você ouviu o que ele disse. Entra no carro e vai cuidar da sua vida. Eu tirei a mão dela da minha camisa. Fui até o banco do passageiro da caminhonete e peguei a minha pasta preta. Travei a porta com a chave. Eu não vou embora. Eu preciso falar com o responsável pela administração desse prédio. Ela soltou uma risada ríspida, daquelas que a pessoa dá quando tá com raiva. Administração? Você tá querendo falar com a administração de um prédio de luxo? O Dr. Henrique é o dono de tudo isso aqui. Você não entende como as coisas funcionam fora do seu mundo, Antônio. Volta para casa. Eu não respondi. Deixei a Eliane falando sozinha no meio da calçada. Segurei minha pasta debaixo do braço e fui andando atrás do Henrique. Ela veio atrás de mim, pisando forte com o salto dela, dizendo o meu nome, mandando eu voltar para o carro. Eu cheguei na porta de vidro, empurrei e entrei. O lugar era grande e bem decorado. O piso era aquele porcelanato que parece um espelho. Tinha umas poltronas brancas no canto e um lustre enorme no teto. No balcão principal, 3 moças de uniforme escuro e cabelo bem preso estavam trabalhando nos computadores. Assim que eu entrei com a minha bota de camurça pisando naquele chão limpo, elas pararam o que estavam fazendo. Ficaram só me olhando. O Henrique já estava no meio do salão, falando alguma coisa com a recepcionista. Quando ele ouviu o barulho da porta, ele olhou para trás e viu que eu estava lá dentro. Ele ficou indignado. O que é isso? O cara tá achando que aqui é boteco? Roberto, vem cá agora. Ele chamou um segurança que estava numa porta lateral. Um rapaz alto, de terno preto, apareceu no mesmo momento. Tira esse homem daqui de dentro, Roberto. Põe ele para fora. Se ele não quiser ir, você chama a viatura. O segurança veio caminhando na minha direção e parou a uns 2 metros de distância. Senhor, por favor, acompanhe a saída. A Eliane encostou do meu lado. Antônio, pelo amor de Deus, para com isso. Você vai fazer eu ser mandado embora hoje. Você está estragando tudo. Eu olhei direto para o segurança. Rapaz, eu não vou arrumar briga com você. Eu só vim fazer uma entrega de documento comercial para o dono da clínica.
Eu entrego, ele assina e eu vou embora. O Henrique deu 2 passos para trás do balcão. Eu sou o dono da clínica e eu não assino o documento de pedreiro. Põe ele para fora, Roberto. Eu não me mexi. Abri a trava de metal da minha pasta preta ali mesmo. Você não vai querer que eu leia o que está escrito aqui em voz alta, Henrique, na frente das suas clientes e das suas funcionárias. O Henrique parou na hora. Ele cruzou os braços e esperou. Eu puxei o primeiro papel timbrado de dentro da pasta. Notificação extrajudicial. 4 meses completos de aluguel atrasado do espaço da clínica. 3 meses de taxa de condomínio do prédio sem pagamento. A dívida somada com as multas de atraso já passou de R$120 mil. O seu Mendes te mandou aviso por carta e por telefone. Você não deu retorno. A administração do prédio mudou na semana passada e a partir de hoje a cobrança é diretamente comigo. A recepcionista que estava mais perto de nós tirou a mão do teclado. O segurança olhou para o Henrique, meio sem saber o que fazer. O Henrique levou uns 3 segundos para conseguir responder alguma coisa. Você está inventando isso. Eu não devo nada para ninguém. Eu vou te processar por calúnia. E quem você pensa que é para vir aqui cobrar dívida de aluguel? Você agora virou capanga de português para vir cobrar conta na rua? O seu Mendes não é mais dono de nenhum andar desse imóvel, Henrique. Faz mais de 10 dias que ele vendeu o prédio inteiro. A Eliane me puxou com força pelo ombro. Antônio, cala essa boca. Você tá maluco? Você tá inventando isso porque quer prejudicar ele. O Dr. Henrique comprou o andar inteiro. Ele mesmo me falou quando eu comecei a trabalhar aqui. Para de passar essa vergonha e vem embora. Eu tirei a cópia da escritura da pasta. Documento com selo verde de cartório, carimbo e firma reconhecida de todos os lados. Eu não estiquei a mão para entregar para o Henrique. Entreguei direto na mão da Eliane. Lê o papel, Eliane. Lê com calma e vê quem é que está passando vergonha aqui hoje. Ela pegou a folha de papel. A mão dela começou a tremer um pouco na hora que ela bateu o olho no carimbo do cartório. Ela começou a ler a primeira página. Eu fiquei em silêncio, só olhando o rosto dela. Ela leu o nome do seu Mendes, leu o valor da venda, leu o endereço do prédio. E aí ela foi descendo a leitura até chegar na parte de baixo, onde estavam os dados de quem tinha comprado o prédio. Os nomes dos sócios administradores da holding. Ela travou. A respiração dela parou. Ela olhava para a folha, levantava o olho para olhar na minha cara e voltava a olhar para o papel. Ela não conseguia abrir a boca para falar uma palavra. O Henrique não aguentou esperar. Ele foi até ela e arrancou o papel da mão dela. Que palhaçada de documento falso é essa que você imprimiu na internet? Ele botou o olho no documento. Começou a ler rápido. Eu fiquei observando ele. A arrogância foi sumindo do rosto dele a cada linha que ele lia. Ele olhou para o meu nome, Antônio Carlos Silva, carimbado ali. Ele abaixou a folha devagar. Ele não mandou o segurança me botar para fora. Isso não pode ser real. Você comprou o prédio do Mendes? Comprei. Assinei os papéis e transferi o valor à vista. A Eliane levou as 2 mãos no rosto. Antônio do céu, de onde você tirou todo esse dinheiro? Por que você me escondeu isso esse tempo todo? Eu virei o rosto para ela. Você não quis saber da minha vida. Você tinha muita vergonha das minhas roupas, da minha profissão. Ontem à noite você encheu a boca para dizer que eu era um pedreiro fracassado. Lembra disso? Eu fui cuidar do meu trabalho e do meu dinheiro no silêncio. O problema maior aqui é que esse cara que você chama de homem de verdade, que você admira tanto, mora no meu prédio faz meses e não paga as contas dele em dia. Eu puxei o último papel de dentro da pasta preta e coloquei em cima do balcão da recepção. Henrique, isso aí é o seu aviso de quebra de contrato comercial. Você tem o prazo de 24 horas para quitar todos os aluguéis atrasados e o condomínio, com juros, fazendo o depósito direto na conta da minha holding que está descrita aí embaixo. Se o dinheiro não bater na conta até amanhã de manhã, a ordem de despejo já está despachada e eu venho aqui com a polícia e com um caminhão de mudança para desocupar o andar. O Henrique largou a cópia da escritura no balcão. Ele engoliu a seco, mudou completamente o tom de voz e tentou chegar perto de mim. Antônio, calma.
A gente pode ir para minha sala, sentar, tomar um café e conversar como dois homens de negócios. Eu tive um aperto recente. Um fornecedor de equipamento de fora me enrolou. Me dá até a semana que vem que eu acerto tudo. Eu não sento para tomar café com quem manda segurança me arrastar para fora da porta do meu próprio imóvel. O prazo é o que está no papel, 24 horas. Eu fechei o zíper da minha pasta. A Eliane deu 2 passos na minha direção. Ela estava com o olho vermelho, segurando o choro. Antônio, me perdoa. Eu juro por Deus que eu não sabia de nada disso. Eu falei um monte de besteira ontem porque eu estava cansada do trabalho. A gente tem 25 anos juntos. A gente pode conversar em casa, eu te explico tudo. Ela tentou colocar a mão na minha camisa de novo. Eu dei um passo para trás. Você não estava cansada ontem, Eliane. Você foi a pessoa mais sincera do mundo. A diferença é que a sua sinceridade de ontem esbarrou num pequeno detalhe hoje. Você descobriu que o fracassado que usa bota suja é o dono da sala onde você trabalha. Eu não esperei ela abrir a boca para responder. Eu virei de costas e fui caminhando em direção à porta. O segurança não falou nada, só abriu a porta de vidro para eu passar. Eu saí, atravessei a calçada, destravei a caminhonete e entrei. Liguei o motor, engatei a ré e tirei meu carro da vaga dele. Antes de acelerar, eu olhei para o vidro da clínica. A Eliane e o Henrique estavam discutindo de forma agressiva. Ele gesticulava com as 2 mãos na frente do rosto dela, e ela estava chorando, apontando para o papel em cima do balcão. Acelerei a caminhonete e fui trabalhar. Eu peguei a estrada e fui direto para uma obra nossa no bairro Demarche, lá em São Bernardo do Campo. Era a fundação de um galpão de logística que a gente pegou para levantar. Cheguei lá, estacionei, peguei meu capacete no banco de trás e desci. O mestre de obras veio me passar a prancheta. Passei a manhã inteira medindo sapata, conferindo coluna de ferro, orientando os meninos do concreto. Para eles, nada tinha mudado. Eu era o Antônio, chefe de obra de sempre. O trabalho pesado não deixa o homem pensar muita besteira. Meu celular começou a tocar no bolso de trás da calça por volta das 10h30 da manhã. Era a Eliane. Eu não atendi. Deixei tocando até cair na caixa postal. Logo em seguida, ligou de novo. Depois mandou um monte de mensagem de texto seguida. Depois, ligou do número fixo lá da clínica. Eu deixei o celular no mudo e continuei mexendo na ferragem. Ela ligou mais de 20 vezes no espaço de 2 horas. Quando bateu meio-dia, o pessoal desligou as máquinas para ir almoçar. Eu sentei num monte de bloco de concreto, tirei a tampa da minha marmita térmica de alumínio. Eu mesmo tinha feito a comida cedo. Arroz, feijão e frango de panela. Comi ali na poeira mesmo, prestando atenção no pessoal jogando conversa fora. Meu telefone vibrou de novo. Dessa vez, eu vi que era o número do escritório do meu contador. Esse eu atendi. Fala, Antônio. Boa tarde. O Dr. Henrique acabou de ligar aqui no escritório. Ele pegou o número no papel da notificação. O cara estava nervoso. Disse que conseguiu metade do dinheiro vivo com o familiar e queria depositar na conta para parcelar o resto em 12 vezes. O que eu falo para ele? Você liga de volta e fala que não tem acordo. O trato é o que está no papel. 100% da dívida até amanhã de manhã, ou ele vai ser despejado. Se ele transferir só a metade, você estorna para a conta dele e dá andamento na ordem de desocupação. Entendido, Antônio. Tem mais uma coisa. A sua esposa ligou aqui no ramal umas 4 vezes querendo seu telefone comercial. Ela pediu também o endereço das outras propriedades que estão no nome da holding. Não passa absolutamente nenhuma informação para ela. Nada sobre imóvel, nada sobre conta. O que ela precisava saber sobre a nossa situação, ela já está sabendo desde de manhã. Desliguei o telefone. Fiquei na obra até o fim do dia. Passava das 6 da tarde quando eu mandei o pessoal lavar as ferramentas. Fechei o portão de chapa, tranquei com o cadeado grosso e peguei a caminhonete para voltar para Santo André. O trânsito na Anchieta estava parado. Fui o caminho inteiro andando e parando. A cabeça do homem viaja muito nessas horas de engarrafamento. 25 anos juntos é muito tempo. A gente comprou nosso primeiro sofá de uma mulher que estava de mudança. A gente dormiu em colchão fino.
E agora que eu tinha levantado uma estrutura sólida, a nossa relação ruiu porque ela se deslumbrou com um carro importado e jantares que eu nem sei onde foram parar. Quando eu dobrei a esquina da nossa rua e vi a nossa casa de longe, eu já sabia que o dia não tinha acabado. A casa estava com todas as luzes acesas. A luz da garagem, do portão, da sala. O carro dela estava estacionado na calçada, meio torto, de qualquer jeito, indicando que ela tinha chegado bem rápido. Eu parei a caminhonete logo atrás do carro dela. Desliguei o motor. Fiquei sentado ali no escuro por alguns minutos, só olhando para a fachada. Eu conheço a Eliane. Eu sabia que a postura dela agora ia ser completamente diferente. O desprezo ia virar lembrança do passado. A pressa de sair de perto de mim ia virar necessidade de sentar para conversar sobre o nosso futuro. Peguei a chave de casa, abri a porta da caminhonete e pisei na calçada. Encaixei a chave no buraco do portão. Antes mesmo de eu girar, eu vi a sombra dela por trás do vidro da janela da sala. Ela estava lá dentro, encostada na porta principal, me esperando entrar. Eu girei a chave na fechadura e a porta abriu quase sozinha, porque a Eliane já estava ali atrás, esperando. Ela estava com uma aparência acabada. O batom vermelho que ela passou de manhã tinha sumido, o rímel estava todo borrado e o cabelo, que ela vive cuidando, estava todo desgrenhado. Ela ficou ali me olhando, com os ombros caídos, sem saber direito o que falar. Eu passei por ela e não disse nem boa noite. Larguei minha bota de trabalho ali no canto, do jeito que eu sempre faço quando chego da obra, e fui direto para a cozinha. Eu precisava de uma água. Minha boca estava seca de tanto ficar pensando naquela cena da clínica o dia inteiro. Abri a geladeira, peguei a garrafa e tomei uns 3 goles compridos. Ela veio vindo atrás de mim, andando descalça, fazendo aquele barulho de pé no piso frio. Ela parou perto da mesa e ficou me olhando, esperando eu falar qualquer coisa. Como eu continuei quieto, ela soltou um: Antônio, a gente precisa falar. Por favor. Eu coloquei a garrafa em cima da mesa e me virei para ela. Fiquei ali, de braço cruzado, esperando ela começar o teatro dela. Eu estava moído. O dia foi longo, a poeira da obra grudou na pele e o cansaço de anos de desaforo parece que resolveu pesar tudo de uma vez só. Ela sentou na cadeira, começou a chorar e disse que não sabia de nada. Falou que não fazia ideia de que eu estava comprando prédio, que eu tinha esse dinheiro todo guardado. Ela me perguntou, com a voz toda trêmula, por que eu nunca contei para ela. Disse que a gente era marido e mulher há 25 anos e que eu não podia ter escondido as coisas desse jeito. Eu olhei para ela e dei uma risada que não teve nada de alegre. Falei que a gente era parceiro enquanto ela achava que eu era o porto seguro dela, mas que tudo mudou quando ela resolveu que o patrão era o homem de verdade. Falei que ela queria um doutor, um cara de terno, e que eu só dei para ela o que ela estava pedindo, a verdade sobre quem o sujeito era. Um inquilino devedor que não pagava nem o aluguel do lugar onde ela trabalhava. Ela tentou dizer que se deslumbrou, que aquele ambiente de clínica é muito diferente da nossa realidade aqui no ABC, que as pessoas falam de um jeito que faz a gente se sentir importante. Disse que o Henrique sempre deu muita atenção para ela, que deu oportunidades que eu nunca dei. Aí eu perdi a paciência. Perguntei se a atenção que ele dava era o motivo dela sair na quinta-feira à noite e só aparecer em casa às 4 da manhã, cheirando a perfume de homem e com cara de quem estava escondendo alguma coisa. O clima na cozinha ficou pesado. Ela regalou o olho e travou. Ficou muda, olhando para o chão, sem conseguir inventar uma desculpa que fizesse sentido. Eu percebi que ela achava que eu era um bobo, que por eu ser um cara mais simples, eu não ia notar o óbvio. Falei que não sou moleque e que eu paguei cada conta dessa casa com o meu trabalho. Enquanto ela estava rindo das piadinhas do patrão sobre a minha mão suja de cimento, eu estava garantindo o nosso futuro. Mas que eu estava fazendo isso sozinho, porque ela já tinha largado a nossa história fazia tempo. Ela levantou e tentou encostar no meu braço, mas eu me afastei. Ela começou com aquele papo de perdão, de que foi um erro, que ela se perdeu no meio daquelas pessoas da alta roda, mas que a gente tinha uma vida juntos e que eu não podia acabar com tudo por causa de uns meses de confusão na cabeça dela. Eu olhei para Eliane e não vi mais a mulher que eu admirava.
Vi uma pessoa que só estava ali tentando salvar a pele porque descobriu que o marido que ela desprezava era quem mandava no prédio. Falei para ela que o que doeu mais não foi a traição ou as mentiras, mas ver ela rindo quando o Henrique me humilhou na festa da clínica. O respeito dela por mim tinha morrido ali. Fui até a sala, peguei a pasta preta que estava no sofá e voltei. Tirei de lá uma outra pasta, uma vermelha, que eu peguei com o meu advogado no fim da tarde, e joguei em cima da mesa de jantar. Ela perguntou o que era aquilo, limpando o rosto com a mão. Falei que era o papel do divórcio, que eu já tinha deixado tudo engatilhado. Disse que não ia tirar nada do que era dela por direito na lei, mas que os meus imóveis, as empresas e tudo o que eu conquistei enquanto ela estava por aí em reunião com o doutor, ela não ia ver nem a cor. Ela abriu a pasta e começou a olhar as folhas. Parecia que não estava acreditando. Perguntou se eu já estava planejando isso há muito tempo. Respondi que comecei a me preparar no dia em que ela passou a me tratar como um estranho dentro da minha própria casa. Bem na hora que a gente estava ali, naquele impasse, o celular dela que estava no balcão vibrou. Era uma mensagem de áudio. Ela não quis pegar, mas eu apontei para o telefone e mandei ela ouvir. Falei que devia ser o patrão dela precisando de uma ajuda, já que as coisas iam ficar difíceis para ele a partir de amanhã. Ela pegou o aparelho com a mão tremendo e deu o play. Era a voz do Henrique. O cara estava visivelmente alterado, falando grosso, cobrando ela. Ele perguntava se ela já tinha dobrado o maridinho pedreiro. Dizia que ela tinha que resolver aquela situação do despejo porque eles tinham uma amizade especial e ela devia isso a ele. Ouvir aquilo me deu um nó, mas me deu uma certeza absoluta. A Eliane ficou com uma cara de vergonha que eu nunca tinha visto. Ela tentou dizer que ele estava desesperado, que o Henrique não tinha para onde levar os equipamentos da clínica e que muita gente ia ficar sem emprego se eu não desse um prazo maior. Eu dei outra risada. Falei que era engraçado ela se preocupar com o emprego das meninas agora, mas não se preocupou quando me fez passar vergonha na frente delas. Falei que o Henrique que desse o jeito dele, que vendesse o carro ou os relógios, porque no meu prédio ele não ficava nem mais um minuto. Fui pro quarto e comecei a socar umas roupas minhas dentro de uma mala de viagem. Eu não ia passar nem mais uma hora ali com ela. A sensação dentro daquela casa estava insuportável. Ela veio atrás de mim, gritando, perguntando onde eu ia e dizendo que a casa também era dela. Falei que a casa era dela sim, que ela podia ficar lá à vontade. Eu ia pro hotel. Disse que amanhã eu mandava alguém da minha confiança buscar o resto das minhas ferramentas e das minhas coisas. Falei para ela não enrolar para assinar os papéis do divórcio, porque eu tinha muito trabalho pela frente e não queria ficar perdendo tempo com briga judicial. Ela tentou ficar na frente da porta para eu não sair, mas eu só olhei para ela de um jeito firme. Ela percebeu que não tinha mais conversa. Ela tentou dizer que eu estava sendo ruim, que só porque agora eu estava por cima com o dinheiro, eu estava jogando ela fora como se não fosse nada. Eu parei na porta e disse para ela que eu não estava jogando ela fora por causa de dinheiro. Eu estava saindo fora porque eu ainda tinha dignidade. Uma coisa que ela e o patrão dela perderam faz tempo. Saí, fechei a porta e o ar da rua parecia até mais leve. Joguei a mala na caçamba da caminhonete e dei a partida. Vi ela saindo no portão, gritando meu nome, mas eu nem olhei pelo retrovisor. Fui dirigindo por Santo André, passei na frente de alguns galpões que eu comprei e reformei nos últimos anos. Eu tinha trabalhado duro, no silêncio, enquanto a pessoa que devia estar do meu lado estava torcendo para eu sumir, para ela poder viver a fantasia dela com o doutor. Cheguei num hotel perto do shopping, fiz o check-in e subi. Joguei a chave na mesinha e sentei na cama. Fiquei um tempo ali, parado, pensando em como a gente demora para enxergar quem está do nosso lado. O caráter de uma pessoa só aparece mesmo quando ela acha que você não tem mais utilidade para ela. Eu estava ali sozinho, mas não estava triste. Estava sentindo que um peso tinha saído das minhas costas. Amanhã eu ia ter que encarar o Henrique de novo, resolver o despejo e botar um ponto final naquela bagunça. Eu estava pronto para a briga. Meu celular vibrou em cima da cama. Era uma mensagem de um número que eu não tinha salvo. Quando abri, vi que era a esposa do Henrique. Aquela mulher que eu vi uma vez só na festa da clínica. A mensagem era direta. Antônio,
Soube do que aconteceu hoje. Eu tenho umas planilhas e uns extratos das contas do Henrique que você vai querer ver antes de oficializar qualquer coisa. Ele está escondendo o patrimônio de todo mundo. Podemos nos encontrar amanhã? Eu li aquilo e entendi que o buraco do doutor era muito mais fundo do que eu imaginava. A Eliane não tinha a menor ideia de que tinha se enfiado numa canoa furada que já estava afundando. Deitei e, pela primeira vez em muito tempo, eu consegui dormir sem aquele aperto no peito. Eu não estava mais preocupado com batom vermelho ou com o que a minha mulher pensava de mim. Eu era o Antônio, e agora a conta ia ser paga por quem devia. Mas se você acha que a Eliane ia aceitar perder o luxo e o marido investidor sem dar o último golpe, você não conhece a cabeça de quem se deslumbra. O que ela tentou fazer na manhã seguinte, lá no canteiro da minha obra, foi a prova final de que tem gente que não tem conserto. Só que o que a esposa do doutor me contou naquela reunião mudou completamente o destino dessa história. Eu acordei naquele quarto de hotel com uma sensação que eu não sentia faz tempo. Parecia que eu estava respirando melhor ali dentro, sabe? Sentei na beira da cama, olhei para o teto branco e fiquei um tempo em silêncio. Tomei um café preto na recepção, daqueles bem fortes, e fiquei observando o movimento da rua pelo vidro. Lá embaixo estava tudo normal, como se nada tivesse acontecido. As pessoas correndo para o trabalho, os carros buzinando, o mundo girando do mesmo jeito, enquanto a minha vida de 25 anos tinha acabado de ser desmontada peça por peça. Perto das 9 da manhã, eu peguei a caminhonete e fui encontrar a Márcia. Ela tinha me mandado o endereço de uma padaria bem tradicional ali no centro de Santo André, um lugar de gente mais velha, sossegado. Eu estacionei o carro, ajeitei a camisa e entrei. Vi ela sentada numa mesa de canto, com uma xícara de chá na frente. A Márcia sempre foi uma mulher elegante, bonita, mas estava com o rosto pesado, como quem não dorme direito há dias. Dava para ver que o brilho do doutor também tinha custado caro para ela. Eu sentei, pedi um pão na chapa com café e a gente começou a conversar. Ela foi muito honesta comigo. Falou que o Henrique não era só um mau pagador de aluguel. O cara estava metido em coisa muito pior. Ela me explicou que ele vivia de dar golpe, pegava dinheiro com agiota para pagar banco, e o pior de tudo, ele usava a clínica para esconder dinheiro que não era dele. Mas o que me deixou sem chão foi quando ela abriu uma pasta e me mostrou uns papéis com a assinatura da Eliane. O Henrique tinha convencido a minha mulher a ser sócia dele em umas empresas que nem existiam de verdade. Ele abriu conta no nome dela, pegou o financiamento de máquina que nunca chegou e usou o CPF da Eliane para garantir empréstimo pessoal. Na hora que eu li aquilo, me deu uma raiva. E ao mesmo tempo um desânimo que bateu forte. Eu olhava para os documentos e pensava em como ela foi cega. Ela achou que estava subindo na vida, achou que estava virando elite, mas estava sendo usada como escudo por um sujeito que não tinha um pingo de caráter. Antônio, a Márcia me disse, segurando a minha mão por cima da mesa. Ele fez isso com ela porque sabia que se desse errado, quem ia presa era ela, não ele. Ele tá com tudo planejado para sumir se a coisa apertar. Eu agradeci a Márcia e peguei as cópias de tudo. Falei para ela que o despejo ia acontecer hoje, com ou sem dinheiro, porque o crime que ele estava cometendo no meu prédio eu não ia aceitar. Saí de lá e fui direto para o meu escritório de contabilidade. Passei umas 2 horas com meu contador e o meu advogado analisando aquela sujeira. O advogado me disse que a Eliane estava enrolada até o pescoço e que, se a gente não agisse rápido, ela ia acabar perdendo até a parte dela na nossa casa por causa dessas dívidas. Eu não queria mais ela na minha vida, mas também não ia deixar a mãe dos meus filhos e a mulher que um dia me ajudou a carregar tijolo acabar numa cela ou na rua por causa de um pilantra. Perto do meio-dia, o sol estava rachando. Eu entrei na caminhonete e fui para a clínica. Eu não estava mais com aquela paciência de ontem. Eu estava decidido a colocar o ponto final. Quando parei o carro na vaga de destaque, vi que o Porsche do Henrique não estava lá. Entrei na recepção e o clima estava de velório.
As funcionárias estavam todas com cara de medo, cochichando pelos cantos. Eu não parei no balcão, fui direto para a sala da gerência. Entrei sem bater. Vi o Henrique e a Eliane discutindo feio. Tinha umas malas abertas em cima da mesa e o Henrique estava tentando enfiar uns notebooks e umas pastas lá dentro de qualquer jeito. A Eliane estava com a cara inchada. O batom vermelho de ontem estava todo borrado. Parecia um rastro de derrota no rosto dela. Quando eles me viram, pararam na hora. "O que é isso aqui? Estão fugindo antes do prazo?" Eu perguntei, fechando a porta e encostando nela. O Henrique tentou vir com aquela pose dele, mas a camisa estava suada, a gravata estava torta e ele estava tremendo. "Antônio, a gente só está organizando os documentos. Eu vou te pagar, eu já consegui uma parte do dinheiro com o investidor, só preciso de mais 2 dias." Eu dei um passo para frente e joguei a pasta que a Márcia me deu em cima da mesa, bem em cima da mala dele. "O único investidor que você tem agora é o oficial de justiça que está vindo aí com a polícia, Henrique. Eu já sei de tudo. Sei dos empréstimos no nome da Eliane, sei das contas frias e sei que você estava preparando para deixar ela com a dívida e sumir com o que sobrou." A Eliane olhou para os papéis e depois olhou para o Henrique. Ninguém falou nada depois disso por uns 10 segundos. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o ponteiro do relógio na parede. Ela pegou um dos contratos, viu a assinatura dela e perguntou, com a voz falhando, o que era aquilo. O Henrique tentou dizer que era para o bem dela, que era uma estratégia tributária, mas ali já não tinha mais o que esconder. "Ele te usou, Eliane. Ele usou a sua vontade de ser o que você não é para te transformar numa criminosa junto com ele", eu falei, olhando bem no fundo do olho dela. "Ele não é um doutor de verdade. Ele é um vigarista de terno caro que vive de enganar gente deslumbrada como você." O Henrique percebeu que o cerco fechou. Ele nem tentou se defender. Simplesmente largou as pastas em cima da mesa, pegou a chave do Porsche e saiu da sala atropelando quem estava na frente. Ele não olhou para trás. Não deu tchau para Eliane, não perguntou se ela precisava de ajuda. Ele só queria salvar o dele. A Eliane ficou ali, sentada na cadeira de couro que ela tanto gostava de ostentar, chorando de um jeito que parecia que a alma dela estava saindo pelo olho. Ali eu entendi que não tinha mais volta. Não tinha raiva, não tinha vontade de rir. Tinha só uma sensação de que tudo tinha acabado de um jeito muito triste. Eu saí da sala e chamei o segurança. Falei para ele fechar as portas e não deixar mais ninguém entrar. O despejo estava feito. O Henrique sumiu e soube depois que ele abandonou o carro num posto e pegou um ônibus para algum lugar do interior. Deixou a Márcia, deixou a Eliane e deixou um rastro de dívida que vai demorar anos para ser limpo. Eu levei a Eliane para casa. O caminho todo ela não disse um A. Chegando lá, ela desceu do carro e ficou parada no portão, olhando para nossa casa como se nunca tivesse visto o lugar antes. Eu não entrei. Falei para ela que ia ficar no hotel até os papéis do divórcio ficarem prontos e que ela podia ficar na casa por enquanto, até a gente decidir o que ia ser vendido. Ela tentou segurar minha mão, pediu perdão, disse que o Henrique tinha feito uma lavagem cerebral nela. Eu só olhei para ela e disse: "O Henrique não fez nada que você não quisesse, Eliane. Você escolheu rir de mim para agradar ele. O perdão eu te dou, porque não quero carregar esse peso, mas o que a gente tinha, você mesmo enterrou ontem na cozinha." A rotina foi voltando ao normal nos meses seguintes. Eu foquei no meu trabalho, a empreiteira continuou crescendo. O prédio da clínica eu reformei inteiro e aluguei para um grupo de fisioterapia, gente séria que paga o aluguel no dia certo. O divórcio saiu rápido. Eu ajudei ela com os advogados para ela não ser presa por causa das falcatruas do Henrique e no fim ela conseguiu se livrar das maiores dívidas, mas perdeu quase tudo o que tinha de economia. Uns 3 meses depois, eu estava lá na minha obra no Demarque, conferindo uma concretagem. O sol estava quente, a poeira subia e eu estava ali no meio dos meus homens, de bota suja e chapéu de palha. Vi um carro popular, meio velhinho, parando no portão. Era ela. A Eliane desceu. Tava com uma calça jeans comum, o cabelo amarrado com um elástico e sem nada de maquiagem. Ela veio caminhando pelo barro até chegar em mim. Ela disse que estava trabalhando numa loja de calçados no shopping,
que a vida estava difícil e que ela sentia muita falta da nossa rotina. Falou que agora percebia que o doutor era uma sombra e que eu era o sol dela. Eu ouvi tudo com calma, não interrompi. No final, eu só ajeitei meu capacete e disse que desejava toda a sorte do mundo para ela, mas que a nossa ponte tinha caído e não tinha mais como atravessar. Falei que o Antônio que ela conhecia morreu naquela noite em que ela me chamou de fracassado. Ela chorou, tentou insistir, mas eu voltei a prestar atenção na bomba de concreto. Vi ela indo embora pelo retrovisor da minha mente, e pela primeira vez em anos, eu senti que estava em paz comigo mesmo. Depois de tudo isso, eu entendi uma coisa que eu queria passar para você que está me ouvindo. A gente vive num mundo onde as pessoas dão muito valor para quem grita mais, para quem usa roupa mais cara ou para quem tem mais seguidor na internet. Mas a verdade é que não é roupa nem carro. É o que você cumpre no dia a dia. É a sua palavra. É o jeito que você trata quem está do seu lado quando você não tem nada. Tem muita gente que parece grande, mas não sustenta nada. É só uma casca oca que o primeiro vento derruba. Eu prefiro 1000 vezes a minha mão calejada e a minha bota suja de terra do que um terno italiano pago com o suor e a lágrima dos outros. Tem coisa que se a gente não fala, fica entalada mesmo. Esse meu desabafo foi para mostrar que o homem trabalhador pode até demorar a reagir, mas quando ele decide que o respeito acabou, não tem dinheiro no mundo que faça ele voltar atrás. Eu segui minha vida. Hoje eu tô bem, tô sozinho, mas tô inteiro. E a Eliane? Bom, ela aprendeu da pior forma que o brilho que não vem de dentro apaga rápido. Eu vou parando por aqui, que o meu café já acabou e eu tenho uma fundação para conferir. Se você chegou até o final dessa história, faz um favor para mim. Escreve aqui embaixo de qual cidade você acompanhou esse meu relato. Me diz se você acha que eu fui muito duro com a Eliane ou se eu fiz o que qualquer homem de honra faria no meu lugar. Eu gosto de ler a opinião de vocês. Ajuda a gente a ver que não tá sozinho nessa. E se você gostou, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal pra gente continuar conversando por aí. Um abraço do Antônio e até a próxima.